No ar, Jovem Pan Esporte. Fique por dentro do esporte em nossa região. Apresentação Marco Antônio. Jovem Pan Esporte. Quer manipular seus medicamentos com confiança, qualidade e preço justo? Center Fórmulas Manipulação Santa Terezinha. No Shopping Vale das Cachoeiras, número 180. Fone 42 3523 1424. WhatsApp 42 98821 3904. Com estacionamento próprio. Visite nossas redes sociais. Center Fórmulas. Posto Iguaçu Conveniência, combustível de qualidade e uma completa loja de conveniências. O melhor café da região, acompanhado de doces, salgados e o delicioso hambúrguer. Para o encontro com os amigos, chopp e bebidas em geral, além de uma loja completa com presentes e acessórios. Venha conferir o ótimo atendimento do Posto Iguaçu Conveniência, Rua 7 de Setembro 962, em Porto União. Confira também Posto Iguaçu Conveniência nas redes sociais. Bom dia, Juliano, bom dia, Thiago, e bom dia para você ligado aqui, nos 98.3 da Rádio Jovem Pan União da Vitória e também em todas as nossas plataformas digitais. Bora falar de esporte, então. Hoje tem muita notícia, né? Um final de semana agitado com muitos eventos esportivos aqui em Porto União da Vitória, em toda a nossa região. Mas antes eu quero desejar a você uma excelente segunda-feira, um excelente início de semana. Desejo que sua semana seja incrível. Olha, hoje, claro, como disse o Thiago, a gente vai falar sobre o início do Campeonato Brasileiro. Nós tivemos a Jovem Pan já iniciando a primeira rodada deste Brasileirão, trazendo o jogo, o empate entre Bahia e Corinthians lá no estádio Fonte Nova. Detalhes daqui a pouquinho do Campeonato Brasileiro. Claro, vamos falar muito sobre o empate em 2-2 do Iguaçu contra o Joinville no Antioco Pereira, a torcida que saiu com uma boa impressão da Associação Atlética Iguaçu. Tem também futsal, tem campeonato varziano, tudo isso aqui na nossa programação. E é sobre o campeonato varziano que eu começo então os resultados deste final de semana. Um bom público, aliás, um ótimo público nos jogos do campeonato varziano neste final de semana. Começando no sábado, categoria Master, Santa Rosa 5, Jaguarões 1. Depois pelos veteranos, Aeroporto 4, ADAB Bituruna 1. Já no domingão, nós tivemos os seguintes resultados: Santa Rosa 1, Silco Uniforme 0 pela categoria veteranos. Depois, 2 jogos pela categoria livre. Fortaleza 1, Clube Atlético Ferraria também 1. General Carneiro Clagil 0, Souza 2. Bora falar de futsal então, gente. Nesse finalzão de semana, tivemos o início da Série Bronze do Campeonato Paranaense de Futsal. As duas equipes de União da Vitória jogaram em casa. No sábado, tivemos a Cal fazendo sua estreia contra a equipe do Atlético Campinense. A Cal até que foi bem, né? Parabéns ao público que lotou o ginásio Israel Pastucci. Empurrou a todo momento a Cal. Os jogadores sentiram isso. Jogaram contra um adversário muito bem, que tem um orçamento muito maior, que tem jogadores que só jogam futsal. A pena não é como a Cal, por exemplo, que tem que trabalhar e jogar. Lá são profissionais. E perdeu pelo placar de 6-3. Então 3 para a Cal, 6 para a equipe do Atlético Campinense. Lembrando que muitos jogadores do Atlético Campinense jogaram na CAD, ali de Guarapuava, que é pertinho. Então existe essa troca ali de jogadores, empréstimo de jogadores e tudo mais. É uma equipe muito forte e candidatíssima a esse título ou acesso à equipe do Atlético Campinense. O próximo jogo da Cal é no próximo sábado e vai enfrentar a equipe do ADAB Bituruna, jogo lá em Bituruna. No domingo tivemos a estreia da Esfinge, domingo pela manhã, lá no ginásio Israel Pastucci, e a Esfinge perdeu pelo placar de 5-1 para a ADAB Bituruna. O próximo jogo da Esfinge é contra o Atlético de Teixeira Soares,
Esse jogo acontece no próximo sábado no Pastuchão. 2 jogos em casa, então, da Esfinge. Muito bem, virando a página, gente, vamos falando agora sobre Campeonato Paranaense, porque o campeão é o Operário, o fantasma de Ponta Grossa, conquistou mais um título do Campeonato Paranaense. O primeiro jogo contra o Dogão de Maringá foi 2-2. No tempo normal, nós tivemos empate em 1-1 neste jogo lá em Ponta Grossa. E que festa fez o torcedor de Ponta Grossa. Todos os ingressos foram vendidos, o estádio estava lotado, teve show de fogos, realmente uma festa muito grande lá em Ponta Grossa. Operário e Maringá empataram no tempo normal em 1-1 e nos pênaltis deu o Operário vencendo pelo placar de 5-4. Daqui a pouquinho eu vou falar para você sobre Campeonato Brasileiro, a primeira rodada do Campeonato Brasileiro neste final de semana. Porque agora o assunto é a Associação Atlética Iguaçu. Iguaçu fez um jogo treino neste final de semana contra a equipe do Joinville. Olha, e para quem não sabe, gente, o Joinville, que foi o 4º colocado no Campeonato Catarinense deste ano, veio com força máxima aqui para a União da Vitória. O jogo, no início, era aquele abraça-abraça, todo mundo se abraçando, treinadores, mas isso, gente, foi só até a bola rolar. Quando a bola rolou, meu amigo, de amistoso, de jogo, treino, não teve nada. Olha, é entrada dura para cá, para lá, tanto é que a Associação Atlético Iguaçu teve uma notícia muito ruim, ali por volta dos 15 minutos do primeiro tempo, em uma dividida, o jogador Sorbara, um dos melhores atletas que chegou neste ano para a Associação Atlético Iguaçu, acabou tendo uma fratura na fíbula. Ele foi levado, então, pela ambulância a um hospital, fez o exame e foi diagnosticado, então, com essa fratura na fíbula. Vamos torcer para que ele volte ainda, quem sabe, no segundo turno do Campeonato Paranaense, ou talvez nem volte mais para esse Campeonato Paranaense para defender a equipe da Associação Atlético Iguaçu. Toda a sorte do mundo aí para o Sorbara, então, e que ele possa ter uma boa recuperação. Um bom público no Estádio Municipal Antíoco Pereira. Tivemos ali cerca de 1.500 torcedores para um jogo treino. O que é isso, gente? Quem leva 1.500 torcedores para um jogo treino é só mesmo a Associação Atlético Iguaçu. Mas um detalhe que frustrou um pouquinho o torcedor que esteve lá no Antíoco Pereira foi que o Nixon e o Neto Baiano não entraram em campo. O torcedor queria ver o Nixon, queria ver o Neto Baiano e eles acabaram então não entrando em campo. O jogo terminou 2-2 então. O Vandinho fez o primeiro gol da Associação Atlético Iguaçu. Bom jogador o Vandinho, hein? O que incomoda o adversário, o Vandinho, é brincadeira. Ora pelo meio, ora ele cai um pouquinho pela direita, ora cai um pouquinho pela esquerda. É um jogador muito rápido. Em um cruzamento que veio da direita, o Vandinho entrou com tudo, acabou fazendo o primeiro gol da Associação Atlético Iguaçu. Até aí, o Iguaçu perdia para o Joinville pelo placar de 2-0. E o empate chegou aos 44 minutos do segundo tempo, com um atleta que veio da base da Associação Atlético Iguaçu. Cara, muito gente fina, o Danilo, né? Já tive oportunidade de conversar com o Danilo em outras vezes. Ele que veio lá de longe, né? Lá do Recife, para jogar na Associação Atlético Iguaçu. E ele estava dizendo, me põe no jogo que eu vou empatar o jogo. O Richard Malca colocou ele no jogo, um cruzamento, aos 44 minutos ele entrou de cabeça e fez o gol. E conversou com a reportagem, com a nossa reportagem. Seguinte, a ele, nosso grande Danilo, você que veio de longe para a Associação Atlético Iguaçu, entrou no meio do jogo, Danilo, e acabou ainda fazendo o gol de empate. Tudo bem, Danilo? Tudo certinho. Sou natural lá de Recife, lá de cima. E eu tive a graça, né? Isso foi Deus. Eu tava falando antes do jogo, eu vou entrar e vou fazer um gol de cabeça. E graças a Deus, Deus me abençoou com esse gol. Agora uma equipe difícil, que é o Joinville, né? O Joinville, equipe da Série D. Vieram de um jogo contra a Chapecoense, vieram com o time completo aqui. Mas graças a Deus a gente conseguiu ter um bom desempenho. Como é que foi teu gol ali? Subiu na confiança? Eu falei, eu tava toda hora falando, manda em mim na área que eu faço gol. E foi lá o lateral,
olhou pra mim e falou, vai que eu vou mandar em você. Eu fui lá e fiz o gol. Qual a sua idade, Danilo? Eu tenho 20 anos. Tá jovem ainda, né? Sou o atleta mais novo do Iguaçu. Danilo, parabéns aí pelo seu gol e que possa estrear bem também lá contra o Maringá. Sim, obrigado, viu? Tá aí então, gente, esse foi o Danilo, jogador que veio da base da Associação Atlético Iguaçu, jogou muito, quando entrou ali, transformou o jogo, jogador muito bom, que vai ajudar muito o Iguaçu. Ele falou aí, é o jogador mais jovem do elenco da Associação Atlética Iguaçu. Eu estava até comentando aqui, apenas terminando o raciocínio, antes de conversar com o Danilo, a equipe do Joinville veio completa, completadíssima. E quando o jogo começou a ser pegado, principalmente ali do primeiro tempo, o técnico do Joinville não fez muitas mudanças, não. Ele voltou quase que com toda a equipe que jogou o primeiro tempo. Fez no primeiro tempo, para ter uma ideia, ele não fez nenhuma mudança. Imagina um time que jogou o campeonato inteiro catarinense, inteiro, que já tem aí dentro de campo aí um entrosamento. O Iguaçu que fez o primeiro jogo treino e acabou principalmente no primeiro tempo. O Iguaçu nos primeiros 15 minutos, olha, fez uma pressão, uma blitz na equipe do Joinville, que é brincadeira, poderia ali já ter saído o primeiro gol da Associação Atlética Iguaçu. Eu conversei também com o técnico Richard Malca, que falou a importância deste jogo treino. Richard Malca, tudo bem? Tudo bom, a gente vem numa preparação aí intensa de 5 semanas, mas ainda não tínhamos feito nenhum amistoso. Um amistoso contra uma equipe qualificada, uma equipe de cenário nacional que fez um campeonato catarinense muito bom. Então é importante para a gente detectar o nosso real momento. Tivemos algumas dificuldades, tivemos aí um senso de recuperação, de buscar um resultado no decorrer da partida, que nos deixa animados sabendo que a equipe tem mostrado atitude e ainda tem muito a evoluir. Para esse momento a gente sai satisfeito, mas com a convicção de que até a competição teremos muito a evoluir ainda. Você no primeiro jogo até que o time mostrou entrosamento, né, Richard? A gente sabe que essa época do ano é muito complicada de se montar, né? O calendário das equipes muito curto, a equipe é montada muito em véspera de competição. A gente sabe que a gente não chega numa estreia normalmente nas melhores condições, mas sabemos que temos muito a evoluir no decorrer da competição. O que nos deixa motivado é ver que os jogadores realmente têm se empenhado, têm acreditado no trabalho, têm mostrado a força de vontade e a garra que a gente busca para ser um grupo competitivo. Agora, na hora do gol ali, você pediu que o cruzamento fosse ali daquela forma, bateu, o Danilo subiu e fez o gol aí. A gente essa semana e semana passada trabalhou bastante, tanto a bola parada ofensiva quanto a defensiva. Fiquei chateado de ter levado um gol no primeiro tempo, de uma bola que trabalhamos bastante, mas graças a Deus que saiu um nosso também no segundo tempo. E eu digo que a bola parada muda muito a história do jogo. E mais uma vez é prova disso, a gente buscar um resultado aí na parte final da partida numa bola parada. Richard, agora tem mais jogadores chegando na semana que vem, né, para reforçar essa equipe, né? Como eu disse, a época do ano é uma época difícil, alguns jogadores ainda continuaram em atividade em alguns estaduais e no decorrer dessa próxima semana vão estar se apresentando para que a gente tenha um grupo mais homogêneo, reposição em todas as peças e seja forte e competitivo para as batalhas que teremos na competição. Obrigado, Richard. Obrigado a vocês. Tá aí então o técnico Richard Malca falando sobre esse amistoso, esse empate em 2-2 Iguaçu e Joinville. O Iguaçu jogou melhor, gente. Teve mais passe de bola, foi mais ao ataque, foi muito melhor nesse jogo que a equipe do Joinville. Agora, muita gente falou, o Joinville não forçou, mas pelo jogo pegado que foi, eu acho que forçou sim o Joinville e o Iguaçu acabou sendo melhor que o Joinville nesse jogo. Detalhe também é que o Richard falava em 7 jogadores. Eu também conversei com diretores da Associação Atlético Iguaçu e 7 jogadores, isso mesmo, 7 jogadores considerados titulares vão chegar nesta semana à Associação Atlético Iguaçu. Agora, gente, vão ter que jogar muito. São jogadores que chegam para ser titular, mas pelo que a gente viu, pelo que apresentou ontem esse time, eu acho que vão ter que jogar muito para pegar essa vaga de titular na Associação Atlética Iguaçu. Parabéns, então, ao Iguaçu por esse jogo. Parabéns ao público que não abandona a Associação Atlética Iguaçu.
Juliano chorou, Thiago Amaral, para você que está ligado com a gente, antes de falar aqui sobre o Campeonato Brasileiro, quero convidar você para viajar. Já imaginou você conhecer todo o nosso litoral, o litoral aqui no Brasil? Você pode conhecer fazendo um cruzeiro. Sabe com quem? Com a Dona Herta, lá do Poço Iguaçu, nosso patrocinador aqui. Um cruzeiro bem bacana, incluindo aí refeições, teatro, shows, piscina, academia, tudo isso. Você entra em contato com a Dona Herta no Poço Iguaçu, faz esse cruzeiro. O valor aí é de R$305 por mês. Até vou dizer aqui, são 12 vezes de R$305 por mês. Informações do fone WhatsApp 999419820 com a Dona Herta. Suas férias em um navio, que coisa boa, hein? Baratinho, de 312 vezes de 305, para você ter refeição, para você ter academia, para ter tudo dentro de um navio. O Juliano já balançou a cabeça ali, que vai entrar em contato com a Dona Herta hoje para fazer essa viagem bem bacana, então, deste cruzeiro. Muito bem, Campeonato Brasileiro, Brasileirão, que começou ontem. A Rádio Jovem Pan e a Rádio Colmeia trouxeram as emoções do Campeonato Brasileiro, primeira rodada, com os seguintes resultados: São Paulo 0, Sport 0, Cruzeiro 2-1 no Mirassol, Grêmio 2-1 no Atlético Mineiro, Fortaleza 2-0 no Fluminense. Com esse resultado, o técnico Mano Menezes caiu, não é mais técnico do Fluminense. Dois técnicos aí estão na mira do Fluminense. Um é o Renato Gaúcho, que já foi técnico do Fluminense, e o outro é Dorival Júnior, que recentemente deixou a seleção brasileira. Juventude 2-0 no Vitória, Flamengo 1-1 com o Internacional, Palmeiras 0-0 com o Botafogo, Vasco de virada 2-1 no Santos, Bahia 1, Corinthians 1. Aliás, este jogo que a Rádio Jovem Pan com a Rádio Colmeia trouxe para você direto lá da Arena Fonte Nova. Empate num jogo que não foi tão bom assim entre Bahia e Corinthians, jogo muito truncado. E hoje tem, fechando esta primeira rodada do Campeonato Brasileiro, lá no Nabi Abichedi, em Bragança Paulista, Red Bull Bragantino enfrentando a equipe do Ceará. Tem 3 pontos quem venceu. Fortaleza, Juventude, Vasco, Cruzeiro e Grêmio. Tem 1 ponto quem empatou. Corinthians, Flamengo, Internacional, Bahia, São Paulo, Sport, Botafogo e Palmeiras. E não tem ponto quem perdeu ou quem não jogou. Caso de Bragantino e Ceará. E quem jogou e não venceu, Atlético Mineiro, Santos, Mirassol, Fluminense e Vitória. Muito bem, gente. As informações de hoje eram essas. Quero agradecer sua presença por aqui, a você, Juliano, a você, Thiago. Uma ótima semana para todo mundo e a qualquer momento eu volto aqui na Jovem Pan com mais informações. Um abraço, até mais, tchau. Você ouviu o Jovem Pan Esporte.